São Paulo cedia a 5ª edição do Fórum de Investimentos Brasil, o maior evento do setor na América Latina. Culto celebra os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil com participação de representantes de várias igrejas. IBGE aponta crescimento no volume de serviços prestados no país em abril. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem em clima de feriado e com apresentadora nova. Não, é a Tainá que cortou o cabelo. Seja bem-vinda. Ela está de volta das férias, Tainá Félix. Seja bem-vinda. Cortou o cabelo, né? Radical, né? Mudei um pouquinho, né? Mudei um pouquinho. Um pouquinho sou eu de barba quando eu voltar das minhas férias. Mas sim, sou eu, estou de volta, que saudade de vocês. É você de volta. Saudade de vocês também que está em casa, nos acompanhando. Muito bom estar aqui novamente, né? Muito bom ter você de volta já em clima de feriado, né? A gente já emenda o feriado trabalhando, isso é bom demais, né? Uma delícia, confesso. É ótimo. Seja bem-vindo você então que estava acompanhando aqui a programação da IPP-TV, você que estava com a Lídia Dickel, você que está acompanhando tudo que acontece aqui na nossa IPP-TV e você que está com a gente aí também acompanhando a nossa programação pelas rádios que transmitem simultaneamente o Notícias do Bem, a nossa Rádio Pinheiros, a Rádio Rumo ao Sertão de Mossoró para todo o Brasil e para todo o mundo, direto lá com o nosso reverendo Marcos Severo. E a gente já tem aquele pedido muito especial. A gente está chegando, viu, Tainá? Estamos chegando ao 1 milhão. Falta menos de 15 mil. Só? A gente precisa dar um gás agora para a gente poder chegar nesses que faltam até o fim desse mês. O objetivo é a gente virar julho com 1 milhão. E para que isso aconteça, nós contamos com a sua participação. Então, nos ajude, compartilhe o nosso conteúdo. Aproveita sempre esse comecinho do programa e já começa a copiar o link e encaminhar para os seus amigos e familiares com aquela frasezinha: gente, se inscreva neste canal. É um canal cristocêntrico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e tem um jornal Notícias do Bem que só dá notícias boas. Só coisa boa. Então participe, nos ajude nessa campanha, seja um missionário online. Contamos com a sua participação. Vamos começar? Sim, vamos começar. Vamos lá. E São Paulo está sediando a 5ª edição do Fórum de Investimentos Brasil. O evento é o maior da América Latina no setor. Essa foi a 5ª edição do evento, considerado o maior do país para a captação de investimentos estrangeiros, vindos da América Latina. Neste ano, o Fórum manteve a proposta de apresentar oportunidades e destacar a evolução do ambiente de negócios do Brasil. Foram incluídos setores de destaque, como o agronegócio, infraestrutura, energia e tecnologia da informação. Além disso, temas de interesse dos investidores, como novos modelos de negócios, iniciativas de investimento em participação e movimentações das cadeias globais de valor, também foram tratados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de destacar o Brasil como um país de oportunidade e posição estratégica para os investidores. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. A reforma dos marcos regulatórios nos permite agora ampliar o que já estava acontecendo naturalmente, uma retomada gradual do investimento privado, agora virou uma avalanche, 800 bilhões, nós nunca tivemos um compromisso dessa ordem de magnitude para os próximos anos, e isso garante o crescimento da economia brasileira. Os painéis de negócios, compostos por autoridades, executivos de grandes empresas do Brasil e do mundo e especialistas de diversos setores, foram transmitidos com tradução simultânea em inglês. Durante o evento, também é possível realizar negócios entre os participantes e encontrar espaços de atendimento para o apoio no desenvolvimento de projetos aqui no país. Com todas essas possibilidades, o Brasil Investment Forum se consolida como o maior evento de atração de investimentos estrangeiros na América Latina.
Temos trabalhado incessantemente no Itamaraty para atrair ao Brasil investimentos direcionados, sobretudo, a projetos estruturantes, como os do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, de modo a promover a modernização e a competitividade de nossa economia. Igualmente, temos organizado missões ao exterior, juntamente com vários ministérios da área econômica, com o BNDES e com a Apex Brasil, com o objetivo de atrair operadores e investidores para as nossas concessões de infraestruturas física e energética, em paralelo aos nossos ativos de saneamento e tantos outros setores. Apenas em 2021 foram organizadas missões aos Estados Unidos, Europa e ao Oriente Médio. São iniciativas de promoção de investimentos que buscam trazer ao Brasil a tecnologia e a perícia dos principais operadores do mundo, num esquema concorrencial, colocando-os a serviço da melhora da logística da produtividade, da competitividade e da qualidade de vida no Brasil. Muito bacana. E a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, completou 74 anos. O culto de celebração pela data aconteceu em São Paulo e reuniu membros de diferentes denominações, Tainá. Ah, é verdade. Eu tô até empolgada aqui, ó. E o Notícias do Bem esteve presente e você agora vai conferir um trecho da reportagem que a gente vai mostrar na edição de hoje. A Igreja Batista da Liberdade, no centro da capital paulista, recebeu a celebração. E desde o início da noite, muita gente foi chegando para comemorar os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, a partir da evolução do trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX por entidades de outros países, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grupo de representantes da SBB ficou na porta para a acolhida. E quem veio participar do culto de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil já pôde conhecer mais a respeito da sua história logo na chegada. Aqui no hall da igreja foram montados vários painéis, traçando uma linha do tempo. Todas as datas importantes da instituição foram destacadas com pequenos resumos históricos. Além dos painéis, algumas edições raras também chamavam a atenção. Entre elas, essa Bíblia em português, impressa em Londres em 1819, esse Novo Testamento em português, já com a tradução de João Ferreira de Almeida de 1900, e essa Bíblia com referências e variantes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa em 1925. O culto começou com a Orquestra Liberdade, que fez o prelúdio. Depois das boas-vindas do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB, iniciou a liturgia com leituras, orações e louvores, que tiveram a condução da Orquestra e Coral Liberdade. Um vídeo sobre o trabalho da SBB também foi apresentado durante a celebração. Promover a transformação pessoal, cultural e social. A mensagem da noite, com base no texto de João 17, foi trazida pelo pastor Marcos Gladstone Silva, secretário de distribuição da SBB. Para que eles não os levem ao desespero, guarde da coisa má que é o pecado. O reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB, homenageou os pastores presentes no culto por conta do Dia do Pastor, celebrado na mesma data de fundação da Sociedade Bíblica. Parabéns, pastores. Durante a celebração, também foi anunciado mais um desafio da SBB. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui, os 74 anos da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Afinal de contas, a SBB pertence a todas as igrejas, né? Ela é interdenominacional. É, sim, tem um material muito rico, muito bom, né? E a audição, né? Nós vamos falar agora dos melhores do ano, né? Não, ainda não. Nós vamos, não? Então, a audição é um dos nossos principais meios sensoriais para a percepção de onde estamos inseridos e dos acontecimentos que nos cercam. A audição é desenvolvida desde a gestação e continua a se aprimorando após o nascimento. É verdade, a estimulação desde os primeiros dias de vida é fundamental para o bom funcionamento do sistema auditivo e de outras funções que também dependem do funcionamento adequado dele. Isso mesmo, já os processos de reparação das alterações e atrasos causados por perdas auditivas têm início a partir do diagnóstico realizado por meio de análises clínicas, né? E exames objetivos e
subjetivos, né, para diagnosticar de forma correta. Vale lembrar que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a previsão do tempo estimado para a reabilitação. Como sempre, né, Tainá? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber daqui a pouquinho a fonoaudióloga Clara Viana. Você também pode interagir com a gente. Já deixa a sua mensagem, faça a sua pergunta a respeito desse tema no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação e a Tainá está de volta para interagir com você durante o tempo que a Tainá teve de férias. A Raquel fez esse papel, né, com competência de fazer a interação, porque eu sou péssimo para esse negócio de interação. Mas a Tainá está de volta, então interaja, deixa seu bom dia, seu boa tarde, de onde você está falando, o que você vai fazer, o que você está fazendo nesse feriadão. Conta pra gente como é que vai ser o seu feriado. Queremos conversar com você, né, Tainá? É, sim, olha, eu já estou de olho aqui nas mensagens, logo mais eu quero poder interagir, sim. Mas enquanto isso, ainda dá tempo de você deixar o seu recadinho aqui, viu? Já estou de olho na telinha. Vamos conversar durante este período. E o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,2% durante o mês, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Verdade, o repórter Matheus Santos vai trazer as informações para a gente sobre essa notícia. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Pois é, Quirino, olá para você e também para a Tainá, que está de volta. Seja bem-vinda, Tainá. Muito bom tê-la aqui com a gente, depois de um período de férias, e também aos nossos amigos de casa. Vamos ao assunto então, exatamente isso, ó. Depois de saltar 1,7% em março e alcançar o maior patamar dos últimos 7 anos, o volume de serviços prestados no Brasil manteve trajetória positiva, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a segunda alta consecutiva, o setor responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto brasileiro renova o maior nível desde maio de 2015 e figura 7,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, o último mês sem as medidas restritivas para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Mesmo diante das altas, o setor ainda opera 4,2% abaixo do nível de novembro de 2014, o ponto mais alto da série histórica da pesquisa mensal de serviços. Na série sem ajuste sazonal, em relação a abril de 2021, o volume de serviços cresceu 9,4% e assinalou a 14ª taxa positiva consecutiva. Na mesma base de comparação, houve alta em 4 das 5 atividades e crescimento de 64,5% dos 166 tipos de serviços investigados mensalmente pelo IBGE. No mês, o destaque entre as atividades pesquisadas ficou por conta do crescimento de 2,3% do transporte de passageiros, que superou pela primeira vez o nível de fevereiro de 2020. O ramo acumula um ganho de 27,7% entre novembro de 2021 e abril de 2022. Em abril, a variação positiva do setor de serviços foi concentrada em 2 das 5 atividades investigadas na pesquisa. Em informação e comunicação, mais 7,7%, o destaque continua sendo das atividades de tecnologia da informação, que atingiram o ponto mais alto da série histórica da pesquisa. Quirino e Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Boa, Matheus, obrigado pelas informações. O Matheus vai estar de volta na sexta-feira com mais notícias do bem aqui pra gente, né, Tainá? É, sim. Ai, bom estar de volta mesmo, viu, Matheus? Obrigada aí pelas boas-vindas. Recepção calorosa. E hoje é dia da nossa série de melhores entrevistas do ano. Mas a gente vai rever o nosso bate-papo com a cardiologista a doutora Carlina Moraes, que falou com a gente sobre como prevenir a hipertensão arterial. Agora vamos falar um pouquinho de saúde, né? Um alerta aí, ó. Hipertensão arterial, ou a conhecida pressão alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode até causar a paralisação dos rins. É muito grave. E hoje, se você não sabe, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O objetivo, claro, é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento dessa doença. Mas para falar sobre esse assunto com a gente, explicar tudo a respeito de hipertensão,
Notícias do Bem está recebendo a médica cardiologista, a doutora Carlina Moraes. Doutora Carlina, obrigado pela sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Prazer em recebê-la ao vivo. Obrigado pela sua disponibilidade, né, em nos atender aqui. Bom dia, é um privilégio estar aqui para poder lembrar todo mundo que está nos acompanhando da importância de promover a saúde, né? Então, diagnóstico precoce e ter essa noção de que a gente quer proteger das consequências da pressão alta. Por mais que seja uma doença que é silenciosa, que a pessoa pode não sentir nada, a gente quer evitar que tenha uns danos futuros, né? Então, todo mundo quer viver mais, mas com qualidade, né? Não, com toda certeza. E essa questão da hipertensão, ela é uma questão, a gente pode dizer, né, doutora, cada vez mais grave e, infelizmente, cada vez mais comum e cada vez mais cedo? Sim. 30% dos brasileiros já têm hipertensão. E foi bem percebido que essa quarentena, esses últimos 2 anos de piora no sedentarismo, nos hábitos como consumo de bebida alcoólica, ansiedade, essa reclusão, também já causou algum impacto e vai ser visto nos próximos anos na saúde dos brasileiros. Que as pessoas deixaram de procurar atendimentos de rotina, né, deixaram de se exercitar, de cuidar mais da saúde por conta desse momento de estresse que houve, né. Ai, que ótimo. E assim, doutora, uma das questões que a gente tem, eu acho que é o básico, que a gente já, de alguma forma, todo mundo escuta falar, né? Mas o que pode levar a isso, né? A alimentação está entre o primeiro fator? A pessoa pode ter uma predisposição, né, genética, que isso normalmente acontece naqueles indivíduos que desenvolvem isso muito cedo, abaixo dos 40 anos. Tem pessoa que os irmãos, os pais já têm pressão alta com 30 anos, então já tem um fator genético nisso aí. E a gente costuma dizer que todas as doenças cardiovasculares são multifatoriais. Então, a gente tem que saber que são várias causas e que a gente pode atuar em várias delas também. A alimentação é uma delas, então a gente tem que evitar alimentos com excesso de sal, aqueles ultraprocessados, como carne processada, né, presunto, essas coisas que já vêm com um sal adicional embutido. Então, a gente não é só o que a gente enxerga, que coloca no dia a dia na sua alimentação, tem que evitar esses produtos que já vêm com um excesso de sal. Então, a alimentação é um fator, sim, que deve ser considerado como um fator de risco. Quer dizer, e aí junto com o fator de risco, a gente pode pensar também simultaneamente, né, doutora, a respeito de quais são os métodos de prevenção da hipertensão arterial. Se a gente tem a alimentação como fator de risco, uma dieta equilibrada ajuda. A questão da atividade física é outro ponto importante, a questão do sono, enfim, eu queria que você elencasse para a gente quais seriam os principais fatores de prevenção à hipertensão, aproveitando essa data hoje. Perfeito. A perda de peso em pessoas que já estão acima do peso ideal é um fator que mais tem resposta, que a pressão pode voltar ao normal ou controlar bastante só com a perda de peso. Então, as pessoas costumam, a maioria dos casos, a pessoa que descobre ter hipertensão vai acabar tendo que usar medicação o resto da vida. Mas, em alguns casos, só a perda de peso já pode ser suficiente para reduzir bastante a quantidade de medicamentos ou até suspender esses medicamentos. Então, ele responde bem, a pressão responde bem a uma perda de peso. Então, fatores que contribuem para piora, ou então que a gente controlando eles vão melhorar a sua pressão ou reduzir os medicamentos necessários para controlar ela, são manter o peso adequado ou perder peso para quem está acima, evitar esse consumo excessivo de sal, dormir bem. Tem pessoas que podem ter apneia do sono e não tem esse diagnóstico, também é uma doença mais nova, um pouco desconhecida, que é bastante comum. Em uma amostra que foi feita na cidade de São Paulo, com 1.000 pessoas, já tinha 30% das pessoas com apneia do sono. Então, isso é aquele sintoma que vai ser o companheiro da pessoa que percebe que ela ronca, que ela acorda, tem despertares à noite. Isso também é uma causa de pressão alta e, se for tratado, é uma coisa que ajuda a controlar bastante a pressão. Então, os exercícios físicos também vão melhorar tanto na qualidade do sono quanto na perda de peso. Cigarro também é um fator que ele não aumenta a pressão diretamente, mas ele é associado com o risco da pressão alta. Então, a pessoa que tem pressão alta, fuma,
ela vai estar acrescentando fatores de risco para ter doenças cardiovasculares, como AVC e infarto futuramente. Uhum. Uma vez diagnosticado, sendo ali um pouco mais novo, não, tem que tomar o medicamento? Obrigatoriamente é algo que vai fazer parte da vida ali? Eu costumo dizer que é muito importante, a decisão é tomada pelo médico e pelo paciente. Então, o ideal é não começar a se automedicar, não usar o remédio que o vizinho usa. Então, você tem que ter um médico de confiança, pode ser um clínico, um cardiologista, que vai, junto com você, escolher qual vai ser a melhor terapia. Se os níveis de pressão não forem tão elevados no diagnóstico, foram 140/90, é uma pressão arterial alta, mas no nível 1, a gente pode iniciar com um medicamento apenas. Se os níveis já estão acima de 160/110, a gente já costuma fazer uma associação de medicamentos, e aí tem medicamentos separados e que vêm juntos num comprimido só. Então, tem vários pontos que são importantes na tomada de decisão do início do tratamento. E hoje em dia, se fala de uma pré-hipertensão, que são indivíduos que têm acima de 135 de pressão, né, 135/85, então, esses indivíduos já têm uma tendência a ir para os 140/190, eles têm que começar as medidas não farmacológicas, que é parar de fumar, fazer exercício, baixar o peso, e todas essas que a gente já comentou antes. Então, pode ser tentado um tratamento não medicamentoso no início, se os níveis não forem muito altos, e aí ser reavaliado em poucos meses, para ver se obteve alguma resposta. Entendi. E aí, aproveitando, né, essa coisa dos níveis que você já nos falou aqui, a respeito dos níveis que são adequados ou não, o 12/8, né, o 120/80, a famosa pressão 12/8, é a ideal para todo mundo, em todas as idades, doutora? Ela é uma coisa mais genérica, então ela é a pressão ideal na média da população. Uhum. Mas em pessoas que já têm uma doença coronária, já tiveram um infarto, por exemplo, a gente não evita baixar essa pressão de baixo, baixar de 70, 80 para manter uma boa circulação nas artérias do coração. Então vai depender da pessoa, se é um paciente muito idoso, mais frágil, que tem risco de ter queda de pressão, a gente costuma cuidar para não baixar demais. Mas sim, até 130/80 é uma pressão ideal para a maioria da população em geral. 140/90 já é diagnóstico de hipertensão. Então, a pessoa às vezes tem a pressão 120/90 e acha que não é nada, mas a pressão, aquele númerozinho de baixo, também é importante no diagnóstico. Os dois números precisam ser levados em consideração, né? A chamada sistólica e a diastólica. Qualquer um deles estando alterado já é diagnóstico de hipertensão. Então, sim, foi isso que eu quis dizer, assim, os dois números precisam ser levados em consideração individualmente, não em conjunto, né? Isso, exatamente. Muito bom. Só para ficar claro. Qualquer alteração em qualquer um dos dois, precisa cuidar. Olho, né? Nós temos dois comentários aqui, né? O Ricardo Reis, ele colocou que desde que ele servia ao exército, o quartel, ele faz exercício, né? Aliás, peraí. Ele sempre fez exercício, atividade física, mas desde quando ele serviu o quartel, a pressão dele é de 12/8. Ele mantém, desde aquela época, e aí ele colocou aqui, faz tempo, né, Quirino? Faz tempo. Aqui, ó. E a Wanda também colocou, ela é magra, falou, sou magra e faço exercícios. Essa questão de manter e tudo, é algo para poder ficar tranquilo? A pessoa pode ficar tranquila? Sempre tiver essa pressão, ela não vai mudar. E se ela tem um cuidado também, né? Não quer dizer que a pessoa não vai desenvolver ao longo da idade. Depois dos 50, 60 anos, a população, em geral, começa a ter risco pelo envelhecimento do sistema vascular. Então, o ideal é você, sempre que tiver alguma oportunidade, vai numa consulta ginecológica nas mulheres, no urologista, no homem, vai no postinho fazer algum exame, medir a sua pressão. Então, qualquer oportunidade de alguma avaliação clínica é uma oportunidade de ver se a sua pressão continua boa. A gente pode dizer que é uma regra, assim, todo mundo um dia vai ter problema de pressão e a gente só consegue se cuidar e deixar isso um pouco mais para frente, ou não? Tem pessoas que vão ter uma vida saudável e vão conseguir manter a pressão em ordem durante toda a vida.
Não é uma coisa que todos estamos fadados a ter pressão alta, não é isso necessariamente. Não? Mas, como o número é uma doença muito comum, né? Então, como eu falei no início, 30% dos brasileiros têm pressão alta. É um número muito significativo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com doenças que são bem prevalentes, que a gente pode diagnosticar facilmente. Mas não é todo mundo que vai desenvolver. Ai, boa notícia. Uma ótima notícia, né? É, exatamente. Mas, doutora, eu gostaria, assim, que você enfatizasse mesmo, assim, hoje é um dia de tomar esse cuidado, um dia de alerta para a gente, né, levantar o botãozinho ali, sinalizar a importância da gente estar cuidando da nossa saúde referente à questão da hipertensão. Você logo no comecinho falou, né, por conta da pandemia, todo mundo em casa, ansiedade, muda a alimentação, vários hábitos foram alterados, né? A importância da gente estar em dia com o nosso médico, estar em dia com os nossos exames, isso é fundamental, né? De retomar, né, agora com essa retomada segura que nós estamos tendo, né, já dá para retomar a academia, voltar a ter uma vida mais saudável também, né? Claro, e atividade ao ar livre, né, é uma coisa muito vantajosa, que você vai ter uma exposição solar, vai ter a parte psicológica que a atividade física desempenha, né, um benefício também nisso, na qualidade do sono. Então é muito importante ter esses dias, essas campanhas, para a gente se lembrar de tomar os cuidados, né. Já é visto que as mulheres cuidam muito, por exemplo, de prevenção de câncer ginecológico, então isso já está bem enraizado na nossa cabeça, na nossa cultura. Mas a parte cardiovascular as pessoas às vezes subestimam, porque não sentem nada, e acaba que todo mundo está um pouco com sobrepeso e não valoriza isso. Então isso também é bem importante de ter essa ideia com cuidado geral, fazer a partir dos 40 anos, o ideal é todo mundo fazer um exame anual de uma avaliação clínica, daí o médico vai dizer se é necessário algum exame ou não. E para quem tem familiares que tiveram doença cardíaca cedo, né, AVC, infarto, antes dos 55, então já pode começar a procurar antes o médico. Tem que ter atenção desde sempre, né, doutora? Hoje as pessoas têm muitas dúvidas com relação à Covid e o que ela pode relacionar ou a que ela pode ser relacionada. Episódios de hipertensão podem acontecer por conta da Covid? Já tem estudos a respeito disso ou ainda é muito recente? Covid ainda é uma questão muito nova em que as coisas vão ser confirmadas a mais médio prazo, né? Mas a Covid já está relacionada a mais casos de infarto, principalmente em jovens, porque ela tem uma tendência à disfunção de coagulação. Então, assim como tem casos de infarto pós-Covid, tem também de trombose pulmonar, que é uma parte venosa, que pode causar algum cansaço crônico, alguma embolia pulmonar, que também indiretamente afeta a função cardíaca, né? Mas é mais nesse sentido ainda, as evidências que temos até agora. Nós temos algumas interações aqui, elas continuam, né? E temos algumas perguntas. O Alessandro Magalhães, ele mandou várias perguntas aqui, mas uma delas foi: por que a maioria dos idosos tem pressão alta, mesmo tendo uma alimentação saudável? Porque o fator de risco idade é um fator que a gente não consegue modificar. Ao longo dos anos, a pessoa vai ter o envelhecimento do seu sistema vascular. Eu costumo dizer que o sistema vascular é como um encanamento do nosso corpo. E ele vai ficando mais rígido, mais envelhecido. As artérias, que são os vasos que levam o sangue para os órgãos, para todo o corpo, eles vão sofrer esse processo de envelhecimento. Vão acabar depositando gordura, placas de colesterol, cálcio, então eles ficam mais rígidos, mais tensos e acabam elevando a pressão de todas as artérias do corpo. Então aí vale aquela regra de sempre, né? Vamos começar a cuidar desde sempre, né? De alimentação, de vida saudável, enfim, de atividade física, para que a gente consiga ter uma longevidade, para que a gente consiga ter mais cuidado com o nosso corpo. Isso é fundamental, né, doutora? Quanto mais cedo começar, melhor. O que não quer dizer também, efetivamente, que você não vai ter problema de pressão algum dia na sua vida. A gente só tem que cuidar mesmo, né? E essa questão do tempo de você ter pressão alta
se você conseguir tratar logo ou evitar os outros fatores precoces e for ter pressão alta só por causa da idade mais adiante, vão ser poucos anos, vão ser menos anos que você vai estar sofrendo dano no seu sistema circulatório, né? Aquela pressão alta está lhe danificando as artérias. Se for por 20 anos, é muito pior do que se for descoberto há menos tempo, assim. Descoberto não, né? Se for desenvolvido mais tarde, você vai ter menos dano no seu sistema circulatório. Muito bom, doutora. Bem, já falamos aí as possíveis causas, já falamos que isso pode ser, de certa forma, hereditário, né? Isso vem. Exercício físico, alimentação, uma boa noite de sono, tá no top 3 ali dos cuidados com a nossa saúde. Saudável, uma vida mais saudável. Mas, claro, devemos mesmo assim continuar em alerta. Eu gostaria muito que a senhora deixasse seus contatos para quem quiser te acompanhar, conhecer mais ou dar continuidade nesse tema, né? A gente tem agora, hoje em dia, esse benefício de ter as redes sociais para trazer informações, pelo menos básicas, que as pessoas possam ter uma noção de como funcionam essas doenças cardiovasculares, né? Então, vocês podem me seguir no Facebook, na página, ou no Instagram, é cardiologista Carlina Moraes. E também tem contato telefônico que vocês têm aqui para podermos marcar teleconsulta. Hoje em dia, a gente pode fazer algumas consultas online com alguma restrição que não tem o contato físico, o exame mesmo, mas podem ser feitos alguns ajustes de medicamentos e tirar dúvidas bem relevantes, que às vezes até a pessoa já faz um tratamento, mas não compreende ou quer entender mais a fundo por que ela precisa daquilo, né? É verdade. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Os contatos estão aí na tela para quem quiser entrar, para quem quiser conversar mais, conhecer suas redes sociais, interagir, enfim. Nós agradecemos muito a sua participação com a gente aqui. Foi um prazer recebê-la no Notícias do Bem e até a próxima. Prazer, eu que agradeço. Bacana, tá aí a nossa série Melhores do Ano, então, né, Tainá? Sim, é muito bom recordar de entrevistas tão importantes, né? Temas super atuais e importantes no nosso dia a dia. Sempre vale a pena. Tem até uma pergunta aqui da Sueli Martins. Opa, falta de jeito, hein, gente? Calma, primeiro dia assim, o retorno, a gente fica... Tá em ritmo de férias. Mas a gente já entra no eixo. A Serli Martins, ela colocou: por que todos os hipertensos tomam o mesmo medicamento? Vale a pena entrar em contato. Ela deixou os contatos aí no fim da entrevista. Você pode entrar em contato com ela, ela vai te responder com toda certeza. Entra lá no @ no Instagram, manda um direct para ela. Com certeza ela te responde, tá bom? Não fica com dúvida não, hein? Agora eu quero que você se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. E quem vai convidar você é o reverendo Hernandes Dias Lopes, convite muito especial, né? Acompanhe aí. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer essa viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Participando. E nós vamos aprender os princípios da reforma, o que foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Marcou aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro. Você vai viajar com o reverendo Arival Dias Casimiro, que prestígio, né? Ele vai contar tudo para você lá sobre a Alemanha, sobre reforma, Israel, todos os lugares que fazem parte do roteiro. É um roteiro muito especial. Printa a tela,
Entre em contato aí para mais informações pelo WhatsApp, 15996513613 ou então 15991555122. Queria lembrar você que as vagas, assim, elas estão acabando. Eu acho que se tiver muito, tem 3. Porque da última vez que a gente tinha recebido a informação da agência, tinha 5. Então, assim, talvez tenha 3 ou talvez tenha menos que isso. Então, se você quer fazer essa viagem ainda dá tempo, entre em contato, obtenha todas as informações e garanta a sua participação, garanta a sua vaga lá. Ô, querido, você sabe que eu já vou tentar pedir um adiantamento para poder ir lá, né, nas minhas férias, né? Sim, Quero já emendar e eu quero fazer essa viagem. Acabou de voltar de férias, já está querendo férias. É que essa viagem é incrível, né? Muito bacana, vale a pena. Demais, muito bom. E olha só, a produção média de petróleo em regime de partilha no Brasil alcançou em abril desse ano 486 mil barris por dia, um aumento de 3% em relação ao mês anterior. O dado consta no boletim mensal de contratos de partilha de produção, divulgado pelo Pré-Sal Petróleo. O campo que mais produziu no período foi o de Búzios, na Bacia de Santos, com 429 mil barris. Pois é, desde o início da série histórica do regime de partilha, em 2017, a produção acumulada é de 167 milhões de barris de petróleo. Até abril desse ano, a parcela acumulada de petróleo da União era de 14 milhões de barris do produto. E agora é hora de falar do tempo. Exatamente. Olha só quem está aqui com a gente já, Raquel dos Santos. Com saudade, hein? Com saudade, né? Seja bem-vinda, Raquel. Com saudade, Raquel. Boa Olha tarde, quem tá aí. gente. Boa Apresentadora tarde, nova. Tainá, bem-vinda de volta. Tô querendo combinar com ela Visual aqui, ó. novo. Cacheada. Cacheado. O meu é ondulado, né? Ainda não é natural não, gente. Não tem esses cachos maravilhosos. Ficou diferente, né? Ficou. Ai, que bom. Espero que pra melhor, né? A gente sempre espera. A vantagem do cabelo é que ele cresce. Não. Ó, eu entendi o comentário, corte, tá? gostei. Tá bom, eu entendi o comentário. Não, ficou bacana, gostei. E aí, Raquel, conte-me as novas desse feriado rolando, a gente aqui firmes e fortes, trazendo as informações para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem. Boa tarde para você que nos acompanha. Não temos muitas novidades, seguimos com as temperaturas amenas e elas voltam a subir gradativamente. Bacana, vamos começar com sul e sudeste. Vamos lá. Vamos lá. O ar polar perde força e as temperaturas voltam a subir aos poucos na região sudeste nesse feriado. Tem previsão para chuva isolada no interior da região. Já no sul tem possibilidade de geada no início do dia, o sol aparece e as temperaturas sobem gradativamente. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com céu aberto e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 23 graus. Já em Anchieta, no Espírito Santo, vai ter sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Guaratuba, no Paraná, vai ter dia de sol com algumas nuvens, por lá não chove. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. Muito bom, Raquel, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta, então, trazendo Centro-Oeste, Norte, Nordeste e o nosso Tempo Delivery. Então, mas tem comentários aqui, comentários? viu? Olha, vamos lá, então. Aqui, ó, Vilmar Hugo mandou: bom dia, irmão. Seja bem-vinda, Tainá. Em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, temperatura gostosa de 9 graus. Ah, tá gostoso pra ficar na cama, né? Ou extremamente agasalhado, né? Tomar um chocolate quente. Ah, isso cai bem. Gosto. Olha, gosto muito também. A Márcia também, ela colocou aqui, ó: bem-vinda, Tainá, de volta, né? Estávamos com saudades. A querida Raquel interagiu muito com a gente nesse período, foi ótimo. E aí ela mandou aqui, ó: em Florianópolis hoje está mais quente. 19 graus. É, mas esses dias estava mais frio mesmo, né, Raquel? Sim, mandou né? as informações pra gente aqui, então tava tá mais friozinho, quente mesmo. é. Mas ela acha que o feriado ainda será com menos frio. Ela vai viajar para Balneário Camboriú para descansar um pouco e ela deixa um abraço bem forte para todos nós. Coisa boa. Bom, Obrigada. Até já, Raquel. até já. Até já. É, daqui a pouquinho, né? Mas agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. E hoje ele fala pra gente sobre os impactos trazidos pelos impostos dos combustíveis. José Bonifácio de Andrada e Silva, o patrono da nossa independência, ele disse algo sobre o Brasil que é um retrato do que a gente vive hoje. Ele disse há quase 200 anos que um país que é sobrecarregado de impostos, ele não está pronto para grandes coisas. Veja só que interessante, hoje talvez um
tenha nenhum brasileiro que não está preocupado quando para o seu carro para abastecer o tanque, o preço dos combustíveis. Eu estou aqui em Nova York e aqui é tão interessante que nessa semana agora, o governador de Nova York, ele zerou os impostos sobre todos os combustíveis, sobre a gasolina, sobre o diesel. E o que é interessante, que Nova York não é o único estado, vários outros estados já fizeram isso, mas a simplicidade, apenas um ato do governador e você zera os impostos. E aí no Brasil, você está vendo essa discussão interminável. O governo federal ele fez uma proposta, essa proposta teve que ir para o Congresso Nacional e tem ido através de uma PEC, a proposta de emenda constitucional. É isso mesmo. No Brasil, para a gente baixar os impostos sobre os combustíveis, nós temos que fazer uma mudança na Constituição. Isso é incrível, a dificuldade que o Brasil tem para chegar perto desses países mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos. Porque eu pergunto para você, que país tem futuro que para reduzir os impostos sobre algo tão básico como o combustível num posto de gasolina, ele tem que alterar a sua Constituição? Pois é, vale essa reflexão para todos nós, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite agora o seu orçamento. Acesse aí fingermorumbi.com.br ou então entre no Instagram, @fingermorumbi, acompanhe as fotos, as sugestões, saiba mais. Tem o WhatsApp também, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Hora de interagir com a galera, Tainá. Vamos lá, matar a saudade da interação aqui. Que legal. Com a Tainá, né? Porque a Raquel estava interagindo. Não, essa interação eu sei que já estava acontecendo. Aqui Nunca todos deixou de acontecer. Todos se sentiram, assim, presentes, participativos do Notícias. Obrigada, Raquel. A Raquel tá aqui no estúdio, ó. Que, segurou e fez muito bem feito, hein? Parabéns, Raquel. Muito bom isso, né, gente? Ó, Vilmar tá aqui com a gente, o Marcos, nosso reverendo Antônio Marcos Severo. Marcos Severo, grande abraço. Tá aqui com a gente, conectada à Rádio Rumo ao Sertão. A Sirlene também tá aqui conectada. Deixa eu ver aqui no outro canal, nós temos mais pessoas. A Kátia Furtado, a Delva Souza, bom dia, Quirino, Tainá, Raquel e toda a equipe do Notícias do Bem. Seja bem-vinda, Tainá, estava com saudades, eu também. Eugênia Rosa, paz do Senhor. Clara Sueli aqui, bom dia, Tainá e Quirino. A Cirlei. A Clara Sueli colocou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, à tarde. Aqui, ó, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, tarde igual Garanhuns. A previsão do tempo, é isso? Acho que sim, né? Deve ser. Deve ser. Passei por Minas, viu? E amei. Não é? Bom demais. Ó, eu já falei que a Raquel, se ela quiser voltar para Minas, eu vou junto até. Fernando Trindade também, no inverno é normal, pressão alta para quem tem pressão baixa. Ele interagiu com a entrevista. Fica a dica, dá uma voltadinha aqui na barra de tempo e tem os contatos lá da doutora, manda um direct para ela te responde. Exatamente. E o nosso reverendo Aurélio Darlan, eita, Tainá de volta, que bom, não é, Quirino? É verdade, as férias das pessoas acabam, essa é a vantagem das férias. Exatamente. E aí ele mandou um abraço para toda a equipe. Boa. Muito bom. Ruth Sobrinho também, boa tarde, seja bem-vinda, que
bom ter vocês aqui. Continue interagindo, a gente interage mais, não é? Exatamente. Continue mandando sua mensagem, deixando seu recadinho, porque depois do intervalo, Culto celebra os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, com participação de representantes de várias igrejas. E ainda, a audição é um dos nossos principais meios sensoriais para a percepção de onde estamos inseridos e dos acontecimentos que nos cercam. Já os seus processos de reparação têm início a partir do diagnóstico realizado por meio de análise clínica e exames objetivos e subjetivos. Vale lembrar que quanto mais cedo o diagnóstico, claro, melhor a previsão de tempo estimado para a reabilitação. E para conversar com a gente sobre este assunto, vamos receber a fonoaudióloga Clara Viana. E você pode interagir com a gente, deixe sua mensagem ou faça sua pergunta pelo nosso chat do canal. Nós contamos com a sua participação. Intervalo é rápido, voltamos já. Olá pessoal, eu sou Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Eu quero convidar todos vocês para participarem de um congresso sensacional, o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, 8 a 10 de julho de 2022. Sexta, sábado e domingo estaremos lá no Hotel Hilton Copacabana, na praia mais bonita e famosa do mundo, na cidade maravilhosa, apresentando para você evidências recentes nas mais diferentes áreas da ciência, na química, na física, na biologia, na bioquímica, em ciências médicas, de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Evoluímos lenta, gradual e sucessivamente? Darwin estava certo? Não, as evidências científicas mais recentes mostram claramente que foi uma mente inteligente que decidiu fazer o universo, decidiu fazer a vida e foi lá e os fez prontos. Você então precisa da razão da sua esperança. Você precisa estar pronto a defender a sua percepção que todos nós temos de que de fato foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Acesse o nosso site www.tdibrasil.com, inscreva-se já. Se você quer patrocinar esse grande evento, você tem lá no nosso site também um link para ser patrocinador desse evento magnífico. Você não pode perder. 8 a 10 de julho, Hilton Copacabana, o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Espero ver todos vocês lá. Ajude a salvar vidas doando sangue. No próximo dia 25 de junho, sábado, das 9 da manhã a 1h30 da tarde, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai promover mais uma campanha de doação de sangue através do projeto Amor se Doa, aqui na sede da IPP. Todos os doadores vão receber um link de acesso do Hemocentro que possibilita a consulta dos seus exames feitos pelo laboratório após a doação. Para doar, é preciso pesar mais de 52 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Você recebe todas as outras informações no momento da inscrição. Entre no site da IPP, www.ippinheiros.org.br, clique no banner da campanha e garanta a sua participação nesta ação de amor e solidariedade. E não deixe de convidar os seus amigos e familiares para virem doar também. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, acompanhando a nossa programação, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã. Então você é o nosso convidado. Lembrando que nós temos o nosso horário alternativo, que é às 6 da tarde, né? 6h30 da tarde. Então você pode participar aqui com a gente. É verdade. E a gente segue com notícia. O Ministério da Saúde lançou iniciativas de cuidado da saúde mental que podem ser acessadas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre elas estão a linha Vida,
teleconsultas para o enfrentamento dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 e as linhas de cuidado para organizar o atendimento de pacientes com ansiedade e depressão. Ao todo, serão destinados mais de 45 milhões de reais às ações. Os atendimentos vão acontecer por uma plataforma virtual que disponibilizará o prontuário eletrônico para o registro dos atendimentos e um programa para análise dos dados produzidos. O ambiente será integrado a uma central de agendamento para a marcação de consultas. Um chat vai fazer uma autogestão do cuidado e acompanhamento digital da saúde mental do usuário. Portanto, mais uma medida importante aí e que precisa ser colocada em prática com toda certeza. E a gente volta a falar de quê? De previsão do tempo? Tempo, com Ela certeza. Continua com a gente aqui. Raquel dos Santos vai trazer as informações agora de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Vamos lá, Raquel? Vamos lá? Vamos lá. Feriado e as instabilidades mantêm as nuvens carregadas na região norte. Pode ter chuva volumosa em várias áreas. Já no Nordeste, a chuva continua persistente, principalmente nas áreas litorâneas. O sol aparece e intercala com períodos de chuva. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 15 e 32 graus. Já na região norte, Porto Velho, Rondônia, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. E em Areia, na Paraíba, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Bom, Raquel, obrigado pelas informações, né? A Raquel já passando a limpo aí o tempo para todo o Brasil, tudo certinho, todo mundo preparado aí para... Tempo delivery entregue. Olha, areia, verdade. É, tempo delivery entregue. Muito bem, então, sexta-feira, né? Tá de volta aqui, firme e forte. Isso mesmo. Com a previsão já do fim de semana. É isso aí. Dá para todo mundo se preparar, hein? Semana de feriado é meio esquisita, né? Porque é feriado, aí já mistura com o fim de semana, mas tem um dia no meio. Perde o ritmo, né? Vai ter um dia no meio pra gente, né? Tem uns aí que estão emendando também o negócio, tá melhor. Muito bom. Até sexta, Raquel. Até lá. Até lá. Raquel, obrigada, hein? E a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, completou 74 anos. O culto de celebração pela data aconteceu em São Paulo e reuniu membros de diferentes denominações. Verdade, Notícias do Bem teve presente, eu estive lá, acompanhei de pertinho esse culto. Confira então na reportagem que a gente preparou para você. A Igreja Batista da Liberdade, no centro da capital paulista, recebeu a celebração. E desde o início da noite, muita gente foi chegando para comemorar os 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 10 de junho de 1948, a partir da evolução do trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX por entidades de outros países, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grupo de representantes da SBB ficou na porta para a acolhida. E quem veio participar do culto de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil já pôde conhecer mais a respeito da sua história logo na chegada. Aqui no hall da igreja foram montados vários painéis traçando uma linha do tempo. Todas as datas importantes da instituição foram destacadas com pequenos resumos históricos. Além dos painéis, algumas edições raras também chamavam a atenção. Entre elas, essa Bíblia em português, impressa em Londres em 1819, esse Novo Testamento em português, já com a tradução de João Ferreira de Almeida de 1900, e essa Bíblia com referências e variantes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa em 1925. No aniversário a gente lembra a história, e o começo da história foi quando as igrejas se reuniram para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Então essa sociedade às vezes pergunta quem é o dono, quem são os sócios? As igrejas e os membros das igrejas. E ela funciona assim desde o início, sempre junto com as igrejas, distribuindo a Bíblia. Eu acho que essa é a parte da força que a Sociedade Bíblica tem. Evidentemente que é Deus que abençoa, a sua palavra o mais importante, mas o povo de Deus que faz a distribuição da palavra. Um dado bem curioso que a gente lembra hoje é que quase 69% de todas as Bíblias que a gente faz, e são milhões de Bíblias a cada ano, 69% vai para as igrejas. Apenas 30%, menos de um terço, vai para o comércio de Bíblias. Porque a igreja, quando compra Bíblias, a igreja não revende, a igreja doa
Né? Se alguém vai numa igreja e não tem uma Bíblia e ele pede uma Bíblia, ele vai sair com a Bíblia. A igreja dá um jeitinho e faz isso. Essa é a ideia que tem por trás da sociedade da Bíblia, a sociedade bíblica. Por isso que a gente tem tanta alegria de comemorar o aniversário. É uma festa das igrejas de uma entidade que elas criaram, que existe para traduzir, publicar, distribuir e levar a Bíblia para todos, transformando vidas. Gratidão é uma boa palavra, né? Gratidão é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Em tudo dai graças. A gente dá graças a Deus por cada dia da atuação da Sociedade Bíblica no Brasil. Muitas vidas transformadas nesses 74 anos, tenho certeza. O trabalho da Sociedade Bíblica vai para muito além de apenas traduzir, produzir e distribuir a Bíblia. O que nós vamos acompanhar aqui são testemunhos de vidas transformadas. O que é a Sociedade Bíblica do Brasil? É apenas um meio. A palavra de Deus é que transforma. E qual é o nosso objetivo? É transformar as vidas. Então todos estamos engajados nessa santa missão, nessa santa causa da Bíblia. O culto começou com a Orquestra Liberdade, que fez o prelúdio. Depois das boas-vindas do pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB, iniciou a liturgia com leituras, orações e louvores, que tiveram a condução da Orquestra e Coral Liberdade. Um vídeo sobre o trabalho da SBB também foi apresentado durante a celebração. Promover a transformação pessoal, cultural e social. A mensagem da noite, com base no texto de João 17, foi trazida pelo pastor Marcos Gladstone Silva, secretário de distribuição da SBB. Para que eles não os levem ao desespero, guarde da coisa má que é o... O reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB, homenageou os pastores presentes no culto por conta do Dia do Pastor, celebrado na mesma data de fundação da Sociedade Bíblica. Parabéns, pastores! Durante a celebração, também foi anunciado mais um desafio da SBB. Hoje estamos lançando aqui nesse culto de aniversário a campanha Sinal de Esperança, que trata-se da tradução da Bíblia completa para a língua brasileira de sinais. Estamos felizes por essa data e felizes pelas oportunidades que Deus está nos dando também daqui para frente. Grande desafio, né? Fazer a Bíblia toda em Libras. Sim, e a necessidade é grande. Cada vez a gente vê que as igrejas também, a gente vê cada vez mais que as igrejas estão se conscientizando. Hoje já é tão comum que nas pregações, nas celebrações públicas, Libras é uma língua usada, bastante utilizada e será cada vez mais utilizada. Por isso nós estamos contentes em poder abraçar esse desafio com o apoio de todas as igrejas que também estão interessadas em que a mensagem de Deus esteja disponível, a mensagem do amor de Deus esteja disponível também para essas pessoas, são milhares no Brasil. Um dia de louvor ao Senhor, porque somos a Casa da Bíblia, há 74 anos no Brasil, com essa missão de semear a palavra que transforma vidas, mas ao mesmo tempo 74 anos de serviço à igreja cristã brasileira, porque colocamos a Bíblia na mão da igreja para que a igreja possa semear. Nós somos o celeiro e as igrejas são os semeadores, né? A palavra de Deus através dos pastores, obreiros, evangelistas e todos aqueles que amam ler, se engajar com a Bíblia e compartilhar essa palavra de paz e esperança. E há muito que se comemorar, né? Há muito que se celebrar, porque inclusive depois dos últimos 2 anos, né, Quirino, vencemos uma pandemia, a SBB venceu uma crise com muita luta e hoje a gente pode retornar, depois de um período sem ser presencial, a celebrar novamente o aniversário da SBB. Isso é muito bom. Muito bacana, né? E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, é claro. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil.
Tainá? Muito bem, Muito bom. Recado dado, ó. Dá tempo da gente interagir um pouquinho rapidinho, que a gente já tá com o tempo correndo, curtinho, né? Mas dá tempo. Ó, Aparecida Parra deixou aqui, boa tarde, notícias do bem, graça e paz. Aqui em São Bernardo do Campo, 17 graus, mas tá muito frio hoje. E ela colocou aqui que bom ter você de volta, Tainá. Obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aparecida. E a Eva Carneiro também, bom dia, equipe, né, do Notícias do Bem. Gosto muito do programa de vocês, olha só que legal. E a Delva Souza colocou aqui, ó, que sou do mesmo dia da SBB, só que fiz 75 anos e ela 74. Olha que legal, né? Legal. A Caroline Way também está aqui, ela é do campo missionário da JMN de Guajará, no Amazonas. Olha, seja bem-vinda. Muito Deus abençoe bem-vinda. esse ministério aí. E a Amália está aqui com a gente. E a Alessandra, viu, querida? Ela aprovou o meu corte novo, o meu novo visual, meu lookinho aqui, ó. Tá diferente, mas ficou bom. Você vai acostumar. E agora, né, é hora da nossa coluna de agronegócio com o professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele fala pra gente sobre insegurança alimentar e o aumento de produção agrícola no Brasil. O mais recente relatório da FAO, que é o órgão das Nações Unidas que cuida de alimentação e agricultura, mostra uma situação muito terrível, de que está aumentando a fome e está aumentando a insegurança alimentar em todo o mundo. Neste momento, segundo o relatório, 45 milhões de pessoas em 43 países do mundo passam fome severa. Outras 200 milhões de pessoas estão com restrições alimentares. E quando se soma a essa restrição alimentar aqueles que têm alguma dificuldade e apresentam algum nível de subnutrição, isso está afetando aproximadamente 9% da população mundial, o que significa aproximadamente 660 milhões de pessoas. Então, 600 e tantos milhões de pessoas estão apresentando algum nível de insuficiência alimentar, de subnutrição. 200 milhões de pessoas estão em situação difícil e 45 milhões estão passando fome mesmo. Essa situação se agravou nos últimos 5 anos. Vinha caindo e piorou, basicamente por conta da pandemia, que desestruturou as cadeias alimentares, as logísticas de distribuição em todo o mundo, por problemas climáticos afetando países variados e, mais recentemente, pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia disse, a semana passada, que em seus portos existem 25 milhões de toneladas de grãos, milho, girassol, trigo, pronto para sair, para ser exportado para toda a Europa e, entretanto, o bloqueio da guerra feito pela Rússia impede que esses navios, que já estão lá prontos ou carregados ou prontos para serem carregados, possam se dirigir ao seu destino. É uma situação lamentável. Para piorar esse quadro, infelizmente, nós temos que ser realistas. Este ano, a Europa, vários países da Europa, os principais produtores como Alemanha, França, Holanda, apresentaram uma seca que fazia muito tempo que não se manifestava. Ou seja, nós não temos notícias boas, positivas para dar no mercado mundial da alimentação. E conforme eu já comentei de outra vez, os preços mundiais de alimentos estão, neste momento, são os mais elevados dos últimos 100 anos. Isso mesmo. Desde a Primeira Guerra Mundial, quando, por motivos óbvios, houve uma desestruturação total no mercado mundial de alimentos, na produção também. Hoje, nós estamos enfrentando uma situação de deficiência de oferta, muita demanda, por conta da urbanização, especialmente ocorrida na China, na Indonésia e parte também na Índia e na África. Então, a demanda por alimentos está crescendo, a oferta não foi capaz de acompanhar. O que aconteceu é que os preços se elevaram. Aqui no Brasil também é possível perceber, né? Não só há uma inflação em geral, que está
fazendo parte da economia do Brasil. Após tantos anos de economia estabilizada, nós estamos vendo aí um aumento de preços que não se via há muito tempo, dentre eles os preços de alimentos. Alguns são momentâneos por conta da geada, de um problema climático, o tomate, a cebola, isso é café pequeno. O que está acontecendo é um aumento generalizado de preços de alimentos no mundo e isso está afetando também o mercado interno do Brasil. Felizmente, aí essa é a notícia boa. A agricultura brasileira na safra, né, que estamos vivenciando agora, nós estamos arrematando a colheita da safra de inverno, como chamamos aqui no Brasil. Essa safra ela é maior do que o ano passado e as estimativas para o plantio da próxima safra, embora com fertilizantes muito caros, com uma série de dificuldades também, mas os indicativos são que o Brasil vai aumentar a produção de alimentos este ano e no ano seguinte também, o que levará a uma situação muito favorável para o Brasil internamente e possivelmente, a partir do ano que vem, o Brasil já pode se tornar o maior exportador mundial de alimentos. Porque o mundo está precisando de comida, os preços estão elevados, quer dizer, o que produzir você vende, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de ampliar a sua produção. Os Estados Unidos não conseguem, a China não consegue, a Índia não consegue, a África consegue um pouco, e alguns países aqui na América Latina, inclusive a Venezuela, mesmo o Peru, tem ainda, a Argentina, uma certa capacidade de aumentar a produção, mas nenhum deles se equipara ao Brasil. Nós somos realmente um país abençoado por Deus, nós temos agricultores competentes, trabalhadores, os produtores rurais do Brasil são trabalhadores, nós temos hoje muita tecnologia e o mercado está comprador. Então é uma hora para o mundo todo, de um grande desafio da insegurança alimentar. No Brasil nós temos segurança alimentar, o problema nosso é o preço. O que você tem que fazer? Só há uma solução. Se o preço da bisteca do boi ou da picanha está muito caro, você compra do porco. O porco está mais barato, então compra o frango. O frango ainda comparativamente também é mais barato, porque os consumidores vão alterando seus hábitos alimentares em função daquilo que encontram no preço do açougue do supermercado. De qualquer forma, mesmo assim, a agricultura brasileira está se demonstrando como a melhor, a mais potente e a mais produtiva agricultura em todo o mundo. Com certeza, abençoada por Deus. Muito bacana, né? Muito bom. Gente, vamos falar de um tema muito importante e super, né, nosso dia a dia, a importância dele, né? A audição é um dos nossos principais meios sensoriais para a percepção de onde estamos inseridos e dos acontecimentos que nos cercam. É verdade, né, Tainá? E muitas vezes a gente tem problemas auditivos, às vezes desde crianças, às vezes as crianças já têm problema auditivo e, é claro, a prevenção é sempre o melhor remédio. A gente precisa cuidar da audição o quanto antes, porque quanto antes a gente cuidar, os processos de reparação vão ter muito mais sucesso, vão ser muito mais rápidos, é claro, né? Mas para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo a fonoaudióloga Clara Viana, ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Clara, seja bem-vinda, prazer em ter você com a gente aqui. Tudo bom, muito prazer. Tudo bem. Clara, eu queria que você começasse contando para a gente, então, a respeito dessa questão da prevenção quando a gente fala de audição. Na verdade, é uma coisa que as pessoas fazem muito pouco, conhecem menos ainda, a gente pode dizer, né, Clara? Sim, a audição, infelizmente, ela é um assunto ainda muito pouco falado, né, de forma geral. E o meu trabalho, além aqui do consultório, de rotina, é justamente levar essa informação em relação à prevenção auditiva, o que precisa ser feito, que profissional procurar, que exames fazer, né, por onde começar. Então eu faço várias ações de levar conscientização mesmo da importância de prevenir, né, de já ter esse check-up auditivo, que é o que eu vou falar hoje um pouco mais aí. Muito bom. Agora, uma pergunta, doutora, é que quando a criança nasce, como é que a gente tem noção de se está tudo funcionando direitinho, se elas estão nos ouvindo, reagindo bem aos comandos, né? Esses sensores, né? Os sensoriais do bebê.
Sim, na maternidade existe a triagem auditiva neonatal, né? Então é obrigatório, né? Já todos os hospitais, tanto da rede particular quanto da rede pública, ter essa triagem auditiva já lá na maternidade, enquanto a mãe e o bebê ainda estão lá. É um exame objetivo, né? Através de emissões autoacústicas que a gente chama, então independe, né, da resposta desse bebezinho que ainda não tem condições de reagir a um som, né, de sinalizar que está ouvindo aquele som, e já é possível detectar desde os primeiros dias de vida realmente se já tem algum indício, algum indicativo de algum tipo de grau de perda auditiva, e já é possível começar precocemente uma intervenção. Agora, Clara, quando a gente fala do check-up auditivo, como é que ele funciona? A partir de que idade ele deve ser feito e com qual periodicidade ele precisa ser feito? Vamos lá. Acho que antes até da gente falar disso, quais seriam as causas, né? As possíveis causas de uma perda auditiva, porque a gente acha que está relacionado só com a idade, né? Geralmente, quando fala de perda de audição, a maioria das pessoas já associa ao idoso, né? Ah, só o idoso que tem ou pode ter uma perda de audição, né? E na verdade existem diversas causas. Então, por exemplo, existe a otite, que são as infecções de ouvido, principalmente quando elas são de repetição. E é uma coisa muito comum aí no público infantil, né? Mas também no público adulto e idoso. Perfuração timpânica, que seria associado a esses quadros de infecção de ouvido de repetição, ou até mesmo um trauma, né? O uso de cotonete, inclusive nas minhas redes sociais eu acabei de fazer uma postagem esses dias sobre o uso de cotonete, então um trauma acústico e perfurar o tímpano, ruído em exceção, né? Tanto trabalhos muito ruidosos, pessoas que trabalham em aeroporto, motoristas, né? Ali na rua o dia inteiro, professor que fica na sala de aula exposto a um ruído intenso, uso de fone de ouvido, que também é muito comum, não só em crianças e adolescentes, mas nos adultos também, hereditariedade, doenças como síndrome de Meniere, otosclerose, a própria pressão alta, né, que a doutora cardiologista estava falando anteriormente, diabetes, remédios, quimioterapia, tumores e a própria idade. Então, tem muitas causas aí, e por isso de fazer um check-up. E aí, o período aí que seria recomendado é anual. E normalmente as pessoas só procuram um fonoaudiólogo ou um médico otorrino quando já tem queixas auditivas, sendo que o recomendado seria incluir esses exames já no seu check-up ali anual de saúde geral. Exames de sangue, exames de imagem e os exames audiológicos para já descartar qualquer questão auditiva. Muito bem. Olha, eu fiquei um pouquinho assim até assustada com a quantidade de causas, né? A gente só tem aquelas que a gente repete sempre, algumas que eu nem imaginava. E quando a gente começa a tratar, em algumas dessas, por exemplo, tem como reverter ou o que perdeu não recupera? Olha, normalmente o que perdeu, perdeu. Porque a gente tem 3 tipos de perda de audição, né? Que seria a condutiva, a neurosensorial e a mista. Esse componente condutivo, ele pode ser revertido, que aí tem que avaliar o motivo, né? É por conta de ototóxicos, né? Então, um paciente que ficou internado por algum motivo, ficou ali exposto a diversos medicamentos e houve uma inflamação momentânea da via auditiva, pode ser recuperado. Perda súbita, que é um assunto muito complexo, seria um dia só para falar disso, mas é uma perda súbita, como o próprio nome diz. Pode ser interferido ali com medicamento nas primeiras horas e pode reverter, mas na grande maioria das causas de perda de audição é irreversível, a parte sensorial que foi perdida. E a perda de audição tem a perda aqui sensorial, mas tem a perda neural. Toda perda auditiva vai levar a um comprometimento no cérebro, de habilidades auditivas. E aí sim, essa parte neural é possível de ser resgatada, através do uso de aparelhos auditivos, na grande maioria das vezes, porque vai devolver esse estímulo das habilidades neurais. Exatamente o ponto que eu ia entrar agora, quer dizer, em que momento entram os aparelhos auditivos como forma de reabilitação? Vamos lá.
Então, o check-up que eu falei, né, de forma anual, que é através do exame de audiometria tonal, vocal e imitanciometria, são os 3 exames principais aí para a gente já detectar de forma integral qualquer problema auditivo. E o aparelho já entra desde uma perda leve, né? Tinha-se, né, o conceito aí de perda, de usar um aparelho auditivo quando já é uma perda grande ou quando já tem uma surdez muito significativa, só que já tem alguns anos, inclusive estudos nos Estados Unidos. Eu participo de alguns congressos anuais, então é um tema muito abordado recentemente, de já fazer a intervenção, de já fazer a reabilitação, mesmo que seja uma perda leve. Por quê? O aparelho ele não resgata aquilo que já foi perdido, mas ele estabiliza essa perda auditiva de progredir, porque ela progride devido ao esforço auditivo. Então, mesmo que leve aquele esforço, né, a audição, como vocês falaram no início do programa, é a nossa principal aí, via, né? A gente está com a audição o tempo todo ligada, mesmo dormindo. Se alguém chamar a gente de madrugada, a gente vai acordar. Por quê? Porque a nossa audição está ali, funcionante. Então, quanto antes intervir, mesmo que seja uma perda leve, já estabiliza essa perda de continuar progredindo. Agora, uma outra pergunta é assim, eu falo, vou até usar esse exemplo, nem sei o termo exato. Eu lembro que eu fiz um teste uma vez de audição para um trabalho, né? E aí ele disse que eu tinha eu perdi um pouquinho, mas aí que tá uma questão. Ele não me afeta no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, mas para alguns trabalhos específicos isso poderia vir me afetar. Como que é essa relação, como que é essa perda auditiva e os níveis dela, assim, para a gente entender um pouquinho mais? Sim. A gente avalia a audição de 250 Hz, que a gente fala, até 8.000 Hz, ou seja, dos sons graves até os sons agudos. Eu até tenho aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas existe aqui as frequências, e tá vendo essa banana que tem aqui? Um desenho de banana, a gente chama de banana da fala. Então, todos os fonemas, os sons que são importantes da gente ouvir, né, os fonemas, sons de fala, eles estão distribuídos ao longo dessas frequências. Então, mesmo que o paciente ele tenha uma perda só em determinada frequência, ele está deixando de receber aquele determinado som. Então, é aquele paciente que ouve, mas ele não entende. Principalmente quando está num ambiente mais barulhento, num restaurante ou mais pessoas falando, mesmo que seja um som, 2 sons que ele não ouça, vai ser difícil de compreender. E a longo prazo, a médio e longo prazo, vai pegando as demais frequências. Então, o paciente que chega aqui no consultório já com queixas no dia a dia, significa que ele já tem um comprometimento neural, uma perda de habilidades auditivas. Então, por isso da intervenção, porque detectando uma perda quando ela ainda é só sensorial, sem ter queixas neurais, é muito mais simples de tratar através dos aparelhos auditivos. Como em tudo, né, Clara? O diagnóstico precoce ajuda na recuperação, ajuda na reabilitação e evita com que o problema piore, né? O negócio é fazer com que as pessoas entendam isso efetivamente e façam esses exames preventivos tão importantes, né? Sim. Falta conscientização, né? Falta falar mais a respeito desse assunto, né? Um sintoma, né, os sintomas de perda de audição, né, como saber, como suspeitar de uma perda auditiva, né, então não só o check-up vai identificar, mas em casa, né, como observar isso em você mesmo ou no seu familiar, na sua esposa, no seu marido, né, que normalmente é a esposa que fica mais ligada, né, meu marido que não presta atenção, será que ele só não presta atenção ou já será um início de perda de audição, né? Então, um sintoma muito comum na perda de audição é o zumbido, né? O zumbido também é um assunto aí polêmico, pouco falado e que deveria ser mais falado, porque o zumbido, 83% mais ou menos das pessoas que têm zumbido têm algum nível de grau de perda de audição. Existem aquelas pessoas que têm o zumbido sem ter perda, mas é uma parcela muito pequena. Então, o zumbido, normalmente, ele é um sintoma inicial aí de uma perda auditiva, que seria um apito, um chiado. Normalmente, os pacientes falam que parece uma abelha, uma panela de pressão, pode ser nos 2 ouvidos ou em um ouvido só, mas já é um sinal de alerta que alguma coisa não está legal aí na via auditiva. Tontura
Então, um sintoma tão comum, né, que as pessoas associam a uma simples labirintite, uma coisa comum, pode já ser um alerta aí de uma perda de audição também. Aumentar a televisão, então tá aumentando, o som tá diferente do que a outra pessoa tá assistindo, uso do celular no viva voz, porque já não consegue entender tão bem quando colocado no ouvido. Então são alguns sintomas. Pedir para repetir com muita frequência, aquele que não entendi, né? Pedir com frequência para repetir, são alguns sinais de alerta aí para suspeitar de alguma coisa. Tá bom. Olha... A gente ficaria mais tempo aqui conversando sobre esse assunto, mas a gente precisa ir embora. A gente precisa ir. Sinal de alerta de muitos já ligaram aqui, ó. Tanto... Mas a gente vai marcar outro bate-papo, a gente vai continuar essa conversa, viu, Clara? Muito boa mesmo. Será um prazer, eu adoro falar sobre o assunto. Muito bom. Deixa seus contatos para quem quiser continuar ou conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tem o Instagram, que é o FGA, de fonoaudióloga, né? FGA Clara Viana. Tem o meu site, que aí tem um monte de informação aí bacana, que é o www.claraviana.com.br. E acho que nesses canais vocês já me encontram, tem os meus contatos para agendamento nessas redes, aí já fica fácil de acessar. Tá certo, tá aí na tela então, www.claraviana.com.br, tem o @FGA Clara Viana. Entre em contato com a Clara, manda um direct, vê as postagens, enfim, com toda certeza ela vai estar super disponível para conversar contigo. Clara, obrigado pela sua participação com a gente no Notícias do Bem. Muito bom feriado para você. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tá aí a fonoaudióloga Clara Viana participando com a gente nesse finalzinho do Notícias do Bem, mas é finalzinho mesmo, né? Já tá... Vambora. Ó, a despedida vai ser rápida, né? O Notícias do Bem chegou ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever tudo isso acessando o nosso canal no YouTube, né? É verdade. Acesse PP Play, youtube.com/PP Play, curta os vídeos, faça a sua inscrição, não deixe de se inscrever aqui no canal. Seguimos firmes aí, rumo a 1 milhão de inscritos. A gente conta com a sua participação, conta com o seu compartilhamento. A gente volta ao vivo sexta-feira, se Deus quiser. Então, até lá. Tchau.